Olá, minha querida primeira Igreja Batista em Éden. Nós estamos gravando para o momento de oração. E eu quero agradecer a você que está acessando e eu quero dizer que a minha oração é que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, me abençoe e que Deus abençoe a nossa igreja. E que realmente esse seja o momento de oração. Quando nós terminarmos, a minha insistência é que você faça o seu momento aí. Com a sua família, você se ajoelha, você conversa com Deus. Se não quiser se ajoelhar, fique sentado mesmo. Mas tenha um momento de oração. Você e sua família. Nós estamos pensando sobre aquela oração que Deus responde. E estamos pensando em alguns princípios da oração. Nós começamos então falando que a oração deve ser uma oração com fé, você deve pedir com fé e deve ser uma oração específica. Mas a oração da fé, preste atenção. Jesus em Mateus 17, verso 20, e Jesus lhes disse, por causa da vossa pouca fé, ou da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Então, o grande problema é sempre a pouca fé. Você ora sem saber se Deus vai atender, se não vai atender. Você até ora e diz assim, Senhor, se realmente for da tua vontade, faça isso. A gente nem sabe, a gente coloca lá e fala assim, se o Senhor quiser, se for essa a tua vontade, faça isso. E eu vou falar sobre isso também, não hoje, vou falar sobre isso. Quando a gente faz uma oração, e a gente diz para Deus, está aí, se o Senhor quiser, o Senhor atende. Então, Jesus diz, o problema é a pouca fé. Se tiver fé, pequena, como um grão de mostarda, você vai dizer a esse monte, passa daqui para lá e ele passará. É claro que esse monte não está se pensando no monte, numa montanha, a torre, o monte lá de Teresópolis, a serra lá de Teresópolis. Você está pensando num monte de problemas. Um monte de problemas. Agora, pode ser um monte de terra? Também pode. Também pode. Também pode. Eu gosto sempre de ter uma história, uma ilustração. Uma mulher morava e ela tinha o seu sítio e a estrada passava do lado de trás de uma montanha, de um morro. E ela não via os carros, só ouvia o barulho dos carros passando e as carretas buzinando. E um dia ela disse assim, mas Jesus diz que se eu tiver fé e eu pedir, ele vai transportar esse monte lá, né? Vai tirar esse monte. E ela orou, ela disse, Deus, eu te peço, Deus, tira esse monte dali. Eu queria tanto ver os carros passando. E ela orou crendo. E aí, dentro de alguns dias, a estrada, a rodovia, começou a fazer uma obra. E os tratores, as dragas começaram a cavar ali, e os caminhões removendo aquela montanha, e tiraram aquela montanha, e ela começou a ver os carros passando. E ela disse, graças a Deus, eu acreditei e Deus fez isso. Entretanto, há uma outra história de uma mulher também que fez isso. Havia uma montanha e ela disse, olha, eu queria ver os carros passando, mas ela não conseguia ver os carros passando. E aí ela disse assim, eu vou orar e vou pedir a Deus. E aí ela pediu, Deus, tira essa montanha, joga essa montanha no meio do mar. Tal. E ela foi dormir. No dia seguinte, ela acordou e ela abriu a janela e olhou e a montanha estava lá. E ela diz, eu sabia que a montanha estaria ali. Claro, a gente ora não crendo, a gente ora duvidando, a gente ora achando que não vai, Deus não vai curar. Então isso é uma hipocrisia, Aquele pastor foi visitar um enfermo e levou consigo um seminarista. E chegou lá no hospital, ele entrou e foi lá e orou com aquele ancião. O ancião estava muito doentinho, muito debilitado, e já idoso. E aí, quando ele sai com o seminarista, ele orou e pediu a Deus, Deus, cura o teu servo, leva o teu servo de volta para casa, restaura a saúde do teu servo e tal. E aí, quando chegou descendo a escada, ele falou com o seminarista assim, coitadinho do ancião, ele, pelo jeito que ele está, ele não passa de hoje. Ele vai morrer. Ora, se eu sei que a pessoa não passa de hoje, se eu estou vendo que vai morrer, que é o final da vida mesmo, e naturalmente um dia nós vamos chegar a esse ponto de morrer, e como é que eu vou enganar as pessoas, enganar o próprio enfermo, pedindo a Deus para restaurar a saúde dele?
Num caso desse, se eu sei que a pessoa não vai passar daquela noite, o que eu tenho que fazer é orar e pedir a Deus, Deus, aumenta a fé do teu servo. Deus abençoe o teu servo, conforte o teu servo, console, aumente a fé, dê-lhe um momento de refrigério e de que ele possa entender a tua vontade, que a tua vontade seja feita na vida dele. Então essa deve ser a oração. Mas eu já oro pedindo para curar e tal, se eu sei que Deus não vai curar, então isso é hipocrisia. Então eu preciso orar crendo. E Jesus diz em Marcos 9, 23, e Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Se tu podes crer. Em Marcos 11, verso 24, por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, crendo que o recebereis, tê-lo-eis. Então nós precisamos orar crendo. Eu preciso orar crendo, eu preciso orar sabendo que Deus vai atender. Se eu já desconfio que Ele não vai atender, eu não preciso orar. E nessa sequência, eu vou dizer para você também como você pode ter a certeza de que Deus vai te atender. Então você precisa orar crendo que Deus está pronto para te atender. Ele está pronto. Em Mateus 6, verso 8, Jesus diz assim, não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Então, antes que você ore pedindo, Deus já sabe. Então, se Ele já sabe e você pede crendo, Ele vai te atender. Quando nós oramos e falamos com Deus, pedindo alguma coisa, Ele já está a caminho para nos atender, para responder às nossas orações. Então, precisamos orar crendo. E eu quero orar agora então. Vamos orar. Vamos orar. E eu quero nesse momento orar muito pelo nosso Brasil. Vamos falar com Deus. Pai Santo, louvado seja o teu nome por esse privilégio, por este momento. Eu quero pedir, Pai, pela nossa pátria querida, pelo nosso Brasil. Pai, tenha misericórdia do nosso país. Ó Deus, muito obrigado. É porque nós entendemos tanto que o Senhor ama a nossa pátria, que a gente chega a dizer que Deus é brasileiro. O Senhor fez essa pátria de uma forma toda especial. Esse país é muito especial. Mas nós vivemos um momento difícil com esse coronavírus. Pai, é um momento que o povo está assustado, que o povo está sofrendo, está sendo infectado. Pai, e os nossos governantes estão com dificuldades. Pai, o Ministério da Saúde está com dificuldades. Pai, eu peço, Pai, eu te suplico, eu sei que outros tantos crentes estão te suplicando, Pai, tenha misericórdia do nosso país. Pai, abençoe para que nós possamos acreditar que há uma solução, que o Senhor vai agir através do Congresso, através da Presidência da República, através do Ministério da Saúde, o Senhor vai intervir e o Senhor vai livrar o nosso país desta situação. Pai, restaura a nossa pátria, Pai. Pai, dê um futuro melhor para os nossos filhos e nossos netos. Pai, cobre o nosso país com a tua mão abençoadora, Pai. E abençoe, Pai, os nossos governantes, como eu tenho pedido, Pai, mesmo que eles não creiam no Senhor, mas impõe a tua vontade, faça a tua vontade sobre a nossa pátria, Pai. Pai, eu te peço, Pai querido, pela tua bondade, pela tua misericórdia, atenda ao clamor do teu povo, Pai. O teu povo está clamando, e eu peço, Pai, atenda ao nosso clamor e socorre a nossa pátria. Nos livre deste vírus, livre nossas famílias, Pai. E dê que dentro de poucos dias nós possamos perceber que o Senhor fez isso. Agora eu quero pedir, Pai, por cada família da nossa igreja, cada família que está me ouvindo, me acompanhando. Proteja a família, proteja a casa, o lar, os familiares. Supra todas as necessidades deles. E abençoe para que haja harmonia, para que haja amor, haja graça, favor nessas casas, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. A seguir, você vai ouvir o pastor Ricardo e a irmã Rita. Eles são missionários na Venezuela e somos parceiros com eles nessa obra missionária. Então você vai ouvir o pastor Ricardo e a irmã Rita
dando o testemunho. Quando eles terminarem o testemunho, nós estaremos também terminando o culto e com a palavra final deles, você também poderá desligar o seu celular e fazer a oração com a sua família. Ore com a sua família. Talvez se você puder ajoelhar-se com a família, faça isso. Esteja em oração em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Boa noite, irmãos da Igreja Batista do Éden. Meu nome é Ricardo Mapra, minha esposa Rita Mapra. Somos missionários ali na Venezuela desde 2013. E pela graça de Deus nós plantamos uma igreja, a Igreja Batista Vida Verdadeira, que hoje tem uma assistência de mais ou menos 70, 80 pessoas. E, irmãos, tivemos que sair da Venezuela. Nossos mantimentos já estavam acabando, já existia, né, naquela época a falta de gasolina, porém se intensificou com a questão do vírus e também o decreto presidencial, as pessoas já não podiam viajar de estado para estado, então hoje em dia ficamos sabendo que as pessoas são até presas nas ruas, se estiverem nas ruas por lá. Então decidimos sair, estamos em Boa Vista, estamos na nossa igreja, passando esse tempo de quarentena. Mas estamos esperando, irmãos. Assim como vocês estão esperando também isso tudo passar, nós estamos esperando para poder voltar para o nosso trabalho. Graças a Deus, nós temos o pastor Van Solano, que desde o início da plantação da igreja está conosco. Ele está, na medida do possível, ligando para os irmãos, já fez uma visita na comunidade. Então, ele tem se esforçado para levar a palavra de Deus lá. E é isso, irmãos. Estamos aqui, estamos esperando. E continuamos, irmãos, pedindo as suas orações por nós, para que possamos levar adiante essa obra, sempre na sua companhia. Queremos ressaltar, irmãos, a importância que tem sido para nós o apoio de todos vocês, por meio da oração, por meio de contribuições. Sabe que todos nós, como missionários, só podemos estar na linha de frente se temos pessoas que estão por trás. Então, irmãos, o Brasil, o mundo inteiro agora está passando por um momento muito difícil. Sabemos que vai ser um momento de recessão, isso vai afetar muitos missionários, não só nós, mas como muitos missionários também, as igrejas, os pastores. Então é um momento da igreja brasileira, da igreja em todo o mundo, orar, buscar muito mais do Senhor e se empenhar para que a obra do Senhor não deixe de avançar, né? Para que seu reino não deixe de avançar. Nós estamos ali, só podemos estar ali porque temos pessoas como vocês por trás de nós. Então, irmãos, pedimos que vocês continuem orando, intercedendo pela obra missionária, pelos obreiros, pelas igrejas, pelos povos, né? Porque como o povo na Venezuela agora, sem poder trabalhar, sem poder fazer o que eles faziam antes, a crise já estava lá antes do coronavírus, então agora se intensificou e muitos estão passando muita fome, né? Então pedimos para os irmãos suas orações, queremos animar os irmãos, de dizer para vocês que o melhor investimento da vida de uma pessoa é contribuir para o reino de Deus. É só o que nós podemos levar daqui, não vamos levar mais nada. Então, irmãos, que o Senhor abençoe vocês. Somos infinitamente gratos a todo esforço que vocês têm feito para poder contribuir, para poder estar apoiando a obra missionária. Então, que Deus abençoe vocês. Nós animamos os irmãos para que vocês possam sempre levantar os olhos para o alto, porque do Senhor vem o nosso socorro. Quero finalizar dizendo muito obrigado. Obrigado por todos esses anos vocês estarem nos acompanhando. Muito obrigado. Deus abençoe.